Oremos. Pai Santo, maravilhoso Deus, obrigado por mais um domingo, por estarmos na Tua Santa Casa de Oração, por estarmos começando essa semana contigo, Senhor Deus, porque necessitamos vir em Teu encontro verdadeiro, o encontro na qual nós necessitamos da Tua Palavra e temos sede de Ti. Nesse momento que Jonas venha se calar, que o Senhor venha a falar através dele, Senhor Deus, a Tua verdade e a Tua Palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, é um texto no qual Jesus acontece vários episódios dentro do capítulo, mas nós vamos focar no último episódio desse capítulo. Amém ou misericórdia? Amém. No dia de hoje, a nossa vida é cheia de escolhas e decisões. As escolhas, elas são as mais simples ou as mais difíceis. Como se eu decido acordar, se eu vou para o trabalho, se quando eu acordo, eu decido ler a Bíblia, ler minha lição, falar com Deus. Se quando eu vou dormir, eu escolho falar com Deus. O nosso dia é cheio de escolhas. A escolha se no sábado eu decido vir à igreja ou não. A escolha se eu vou almoçar ou não. Mas a nossa vida, ela é cheia de principais escolhas. Escolha se eu vou me casar com fulano de tal. Escolha se eu vou sair da casa do meu pai ou da minha mãe. Escolha se eu vou decidir trabalhar, seja CLT ou não. A nossa vida é cheia de escolhas. Mas o hino de hoje retrata as duas principais escolhas que um homem, uma criança, um velho, um servo, qualquer tipo de pessoa tem na vida. Seguir a Deus ou não. Essa é a principal escolha que eu tenho o direito de escolher, se eu sigo a Deus ou não. E essa escolha tem a capacidade de ditar a minha vida. E Lucas capítulo 9 mostra no finalzinho escolhas. A partir do versículo 57, começa dizendo assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde que o Senhor for. Versículo 58, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 59, a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Versículo 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas de minha casa e do mundo. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Durante o sermão de hoje, nós vamos olhar 4 tipos de pessoas. E as 2 primeiras pessoas nós conseguimos olhar no capítulo 9 de Lucas. O capítulo 9 de Lucas, Jesus ele coloca empecilho para 2 pessoas na qual queriam seguir ele. 2 pessoas que queriam seguir ele. Ele mostra o lado verdadeiro de segui-lo, e para uma, ele até tenta chamá-la mais de uma vez. Ele insiste. E a primeira pessoa, Jesus coloca empecilho. Lucas não descreve quem é essa pessoa, mas o livro de Mateus descreve quem era essa pessoa. Mateus fala que essa pessoa era um fariseu. E por incrível que pareça, o fariseu chegou por vontade própria e disse para Jesus: eu quero te seguir. E o fariseu disse isso sem receber convite. Só que, ao incrível que pareça, Jesus não aceitou de primeira cara. Ele disse que as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O fariseu ele ficou pensando e ele disse que não compensava seguir a Jesus. Sabe, irmãos, o fariseu ele queria modéstia. O fariseu, ele queria seguir a Jesus, mas ele queria conforto.
O conforto de quem sabe, domingo à noite ficar em casa assistindo a novela das 7, das 8, Fantástico. O fariseu, ele queria a modéstia de quem sabe não ter que sujar a sua sandália. O fariseu, quem sabe, ele queria ter a modéstia de não ter que atravessar o mar da Galileia, ou quem sabe de ter ameaça de morte. O fariseu, ele queria ter uma vida mansa, mas ao mesmo tempo ele tinha o cinismo de dizer que queria seguir a Jesus. O fariseu, ele queria uma vida totalmente diferente de boca. Ele falava que queria um tipo de vida. Será que eu e você não estamos sendo um fariseu? Será que eu e você não falamos da boca para fora que queremos seguir a Jesus, mas quando olhamos as dificuldades da vida, desistimos? Será que eu e você não queremos ter conforto e quando olhamos o peso árduo da caminhada da fé, não desistimos? O segundo tipo de pessoa é uma pessoa interessante. É tão legal o que diz o versículo 59, que diz assim: a outro Jesus disse, siga-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. É interessante que Jesus, ele chamou essa pessoa e ele insistiu. Ele insistiu naquele tipo de pessoa. E a tradução de forma mais literal significa que o pai daquela pessoa ainda não tinha morrido. O pai daquela pessoa, ele, de duas a uma, ou ele estava velho, ou ele estava acometido de alguma doença grave. E a pessoa disse que precisava primeiro esperar a morte do pai para poder seguir Jesus. E Jesus retorna conseguindo o seguinte convite: siga-me. Ele disse não. E Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Será que eu e você não estamos adiando a nossa entrega por Cristo porque estamos esperando algum evento magnífico acontecer? Será que eu e você não estamos adiando seguir a Jesus porque, quem sabe, eu vou perder o meu emprego? Ou quem sabe a minha esposa ou o meu esposo não vai gostar? Quem sabe a minha mãe não vai gostar? Qual será o motivo que está fazendo que quando o Mestre nos convida, nós estamos pensando duas vezes antes de seguir Ele? Quem será que somos nós dois, desses tipos de servos? Será que nós somos aquele servo que queremos conforto? Ou aquele servo que está adiando de todas as formas? Por que estamos adiando? Por que estamos adiando o encontro verdadeiro com Cristo? E encontro verdadeiro eu não falo de vir me batizar, entrar em uma água e depois sair e aí dizer que tive um encontro, não. O encontro verdadeiro com Cristo é cada dia eu ter certeza da minha salvação. Esse é o encontro verdadeiro com Cristo. É eu ter a minha plena consciência limpa de que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e que eu anuncio o reino dele. E a terceira pessoa foi uma das piores de todas. A terceira pessoa, ela disse que queria se despedir da casa dela. A terceira pessoa, ela queria ter uma despedida em grande estilo do mundo. A terceira pessoa era aquela que, quem sabe, ainda valia mais um pouquinho beber. Sabe quando nós adiamos de toda forma o encontro verdadeiro com Cristo? Dizemos assim, não, eu ainda tenho 30 anos, ainda é bastante. 30 anos ainda é muito, dá de eu viver muito ainda, e eu tenho muito a aproveitar nessa vida, e quando eu tiver com os meus 65 anos, eu vou e me entrego para Jesus. A terceira pessoa foi nesse estilo. Jesus de primeira reconheceu a laia dela e disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de viver o serviço de Cristo. Irmãos, quem será que eu estou sendo? Que servo eu estou sendo para Jesus? Será que eu quero conforto neste mundo? Será que eu quero a melhor cama, o melhor carro? Não é pecado você ter a melhor cama, o melhor carro, a melhor casa. Mas a partir do momento em que você gosta tanto desse conforto que não quer viver pelo Mestre, você está fazendo a pior escolha de todas.
Será que eu estou tão cego pela luxúria e os prazeres deste mundo que, quem sabe, eu ainda quero viver um pouco mais e estou a cada dia mais adiando o encontro com o Mestre? Mas a Bíblia ela não se resume nesses três tipos de pessoas. A Bíblia fala um pouquinho mais sobre outro tipo de pessoa. Convido vocês a abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 19. Amém ou misericórdia? Gênesis capítulo 19 retrata um dos maiores feitos que já aconteceu na história, um evento meteorológico. Gênesis capítulo 19 retrata um outro tipo de servo. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23, diz assim: O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor dos céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Versículo 27 continua dizendo: Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Gênesis capítulo 19 retrata outro tipo de servo. É incrível que a Bíblia não diz o nome do fariseu, não diz o nome da pessoa que estava esperando o pai morrer, não diz o nome da pessoa na qual queria se despedir do mundo, e não diz o nome da mulher de Ló. Essas pessoas eram tão assim que a Bíblia nem menciona o nome dela. E é interessante que, ao contrário do que nós pensamos em Sodoma e Gomorra eram cidades grandes, eram as maiores cidades de sua época. Os arqueólogos acreditam que existia mais de 500 mil pessoas habitando nas cidades da campina. E a mulher de Ló virou uma estátua de sal. A mulher de Ló não virou uma estátua de sal porque Deus é mau. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela teve saudade. A mulher de Ló, ela virou uma estátua porque ela teve curiosidade. Sabe aquela curiosidade que não é boa? E sabe aquela saudade que você não deve sentir, mas que acaba sentindo? Foi esse tipo de pessoa que a mulher de Ló foi. A mulher de Ló, ela sabia que ela não deveria ter olhado para Sodoma e Gomorra. Os anjos a alertaram que ela não deveria olhar e mesmo assim ela decidiu olhar para trás. Sabe por quê? Porque a mulher de Ló, ela teve saudade. Ela teve saudade daquela vida de prazer que era boa demais para ela. Quem sabe ela teve saudade daquela joia que tanto satisfazia ela, daquele vinho que era tão bom, daquela serva que era demais. Ela teve saudade das 5 cidades que foram tão cruéis que Deus não permitiu mais que elas existissem na face da terra. Será que nós estamos sendo parecidos com a mulher de Ló? Será que eu estou ocupando o banco da igreja há o quê? 15, 20, 30, 2 anos? Há quanto tempo eu estou ocupando o banco da igreja, mas tenho uma vida de farsa? Há quanto tempo eu ocupo o banco da igreja e quando eu passo na frente de uma festa eu digo, poxa, acho que aí deve estar sendo legal. Quem será que eu estou sendo, irmãos? Que tipo de servo eu estou sendo? Eu não posso ter saudade desse mundo. Eu não posso ter saudade da minha antiga vida. Eu não posso estar disposto a viver por Cristo e minhas ações serem totalmente diferentes. Por que será que eu estou
querendo conforto neste mundo? Por que será que eu estou tendo saudade desse mundo? Por que será que eu estou esperando mais um pouco? Por qual e por qual motivo? Nós, seres humanos, somos tão falhos e costumamos querer mais um pouco de tempo nesta terra. Um tempo na qual não nos pertence. Consequências existem para todos nós. A Bíblia não é repleta desses três tipos de pessoas. A Bíblia é cheia de pessoas diferentes. Pessoas de todos os tipos. Outro tipo de pessoa na qual nós vamos ver esta noite está em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 fala de um jovem que era pobre e mendigo, é isso? Mateus capítulo 19 fala de um jovem que era rico. A Bíblia não menciona o nome dele, mas o jovem era rico. E começa dizendo assim, versículo 16: Eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Porque você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quiser entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mata, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 20. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Versículo 21. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico, ele era outro tipo de pessoa. O jovem rico era alguém que ele nem se deu ao prazer de fugir da cidade. O jovem rico era alguém que nem se deu o prazer de fugir aos prazeres do mundo e de sua riqueza. O jovem rico era o tipo de jovem que nem se deu ao prazer de dizer: Mestre, eu te sigo. Ele recebeu o convite, mas ele não fez questão. O jovem rico, o prazer que ele queria e o tesouro que ele queria era desse mundo. Irmãos, se eu e você estamos fazendo a autoenganação de nos contentarmos com esse mundo, nós não somos dignos de ser chamados de cristão. Nós podemos até ler uma Bíblia, sentar na igreja, mas se nós nos cometemos o prazer de nos contentarmos com esse mundo, que tipo de pessoa miserável eu sou? O jovem rico, ele estava há tanto tempo na igreja. O jovem rico, ele teve orgulho na frente de todo mundo dizer assim: Senhor, eu te sigo, eu faço tudo isso. Mas quando tocou no ponto fraco dele, ele virou outra pessoa. Qual será que é o meu e o seu ponto fraco? O que será que eu preciso largar nessa vida para ter um encontro verdadeiro com Cristo e eu não estou disposto a largar? Se eu chamasse um bêbado e perguntasse agora para ele se ele quisesse se salvar, seria a coisa mais fácil ele dizer que queria se salvar, que ele queria ir para o céu. Mas se eu perguntasse se as atitudes dele mostram se alguém que quer se salvar, ele não diria isso. As atitudes não mostrariam alguém que quer se salvar. Será que eu e você estamos vindo para a igreja, estamos dizendo da boca para fora que queremos nos salvar, estamos dispostos a entrar em um tanque de água e mostramos que queremos nos salvar publicamente, mas temos erros, falhas, pecados, na qual não estamos dispostos a largar? Jesus Cristo fez o convite para todo tipo de pessoa. Ele fez o convite para uma mulher, ele fez o convite para alguém que estava esperando o pai morrer.
Sabe o que isso me mostra, irmãos? Ele faz o convite para mim e para você. Não importa quem eu sou da vida, ele faz o convite para mim. Cabe a mim e a você aceitar. Cabe a mim e a você decidir se vamos decidir largar o pecado acometido na qual temos, aquela novela que está passando. Cabe a mim e a você decidir o que vamos largar para viver por Cristo. Não importa seja o cigarro, a bebida, enfim, o que seja. Cabe a mim e a você decidir se vamos seguir o grande mestre. O mundo, a cada dia mais, nós percebemos que ele caminha para o fim da história. E eu e você precisamos fazer essa escolha todos os dias. Mas você pode me dizer, poxa, Jonas, tu vem aqui hoje à noite e mostra só pessoas que fizeram coisas erradas e que não escolheram Jesus? Não. A Bíblia é repleta de pessoas que fizeram coisas erradas, mas que decidiram viver por Jesus. A Bíblia mostra a história de um Davi que era esquecido pelo próprio pai. Um Davi que era assassino, um Davi que adulterou, mas um Davi que era segundo o coração de Deus. E um Davi que, quando teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele se salvou. A Bíblia conta a história de um Moisés que decidiu assassinar um homem, mas que foi aquele Moisés que tirou o povo do Egito e decidiu viver por Jesus. A Bíblia mostra a história de uma Raabe que era prostituta, mas que foi da linhagem dela que Jesus veio. Sabe o que é interessante? Raabe era uma prostituta, Davi era uma pessoa que cometia adultérios, Salomão nem se fala. Mas algo me chama a atenção. A Bíblia menciona o nome deles. Sabe por quê? Porque vale a pena mencionar o nosso nome no livro da vida quando temos um encontro verdadeiro com Cristo e mudamos. Não vale a pena mencionar o nosso nome quando nós temos um encontro de fachada. É claro que essas pessoas caminharam com o Mestre, elas viram Jesus face a face, mas elas não decidiram mudar. E a Bíblia não escreveu o nome delas. A mulher de Ló, ela estava diante dos patriarcas e profetas. Ela poderia ter seu nome escrito. Assim como Sara, Rebeca teve o nome escrito, mas ela não teve. Ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. A Bíblia mostra o Sansão, que era o todo errado da vida, mas que ele decidiu mudar. Eu não estou dizendo que é para você ser como Sansão, que é para você decidir mudar no último instante da sua vida. Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o dia de mudança é hoje. O dia de escolher Jesus é hoje. Se até hoje eu tenho sido o jovem rico, aqueles servos, eu tenho que mudar, irmãos. Eu não posso me contentar em ser alguém em que o meu nome não vai estar escrito no livro da vida. Eu não posso me contentar em saber que no dia do grande banquete eu não vou estar sentado na mesa. A Bíblia mostra um tipo de homem na qual, é um dos últimos textos na qual vamos ler nessa noite, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 7. Desculpa, 2 Timóteo capítulo 4. Segundo a Timóteo capítulo 4. Segundo a Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim, versículo 6, desculpa. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé em Jesus Cristo. Desde agora está me guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. A Bíblia, ela escreve a história de Paulo. Paulo foi o homem que cometeu o primeiro assassinato mártir registrado na história. Paulo matou tantos cristãos. Paulo estava disposto
a invadir uma cidade e matar todo tipo de cristão que tivesse naquela cidade. E diante disso eu lhe mostro, não importa qual o seu pecado, há salvação e há jeito. Todos nós recebemos oportunidades. Cabe a nós se vamos abraçá-las ou não. Cabe a nós se vamos decidir abraçá-las tarde demais ou não. Paulo viveu por Cristo, assim como muitas outras pessoas. Em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé é repleta de pessoas. Pessoas na qual a história pequena que seja, elas receberam o nome porque elas obtiveram testemunho pelas promessas que receberam. Vale a pena viver por aquela mesma pessoa, por aquela mesma promessa que Adão recebeu. Vale a pena viver por aquela pessoa que morreu há mais de 2000 anos atrás. E se você me disser que não vale a pena, eu mostro para você Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O finalzinho, não precisa abrir. É lindo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, nós devemos carregar Apocalipse, capítulo 10, no nosso coração. Pecados aparecem no nosso dia, na nossa frente a todo momento. Cabe a mim decidir se vou querer ser salvo ou não. O livro de Apocalipse é tão fantástico que ele começa na terceira pessoa dizendo que Jesus vinha e ele termina na primeira pessoa dizendo: eis que vou sem demora. Irmãos, o tempo de escolher é hoje. O tempo de mudança é hoje. O tempo de escolher se eu vou querer receber no livro da fé assim, Joarlisson da Silva. Ele pecou, errou, caiu, mas ele se levantou e está aqui no céu. Seja bendito. Cabe a nós escolher se eu, Concita, vou querer estar no céu, se eu, Elvis, irmã Maria José, Carlinhos, irmão Adalberto, Thaís, enfim. Cabe a nós decidirmos se vamos querer estar no céu. A mudança é nossa. É nós que tomamos a mudança. Nós devemos mudar. Nós devemos nos entregar a Jesus. Não devemos viver um cristianismo de farsa. Porque toda hora uma mentira quebra. Tarde ou cedo a gente vai ter um encontro com o Mestre e todos vão saber quem eu sou de verdade. A verdade chega para todos. Não importa se eu digo na frente de todo mundo que guardo os 10 mandamentos, mas na hora que chega de eu fazer o sacrifício por Cristo eu não faço. Eu preciso mudar. Eu preciso sentir a necessidade de ser alguém melhor. E todos nós recebemos a graça do perdão. E todos nós recebemos a misericórdia de ter a escolha. E nós precisamos escolher a qual Senhor vamos seguir. Nesse momento eu convido a igreja para nós ficarmos de pé e falarmos com Deus. Santo Pai de misericórdia, nesse momento a Tua palavra esteve aberta e ela está fechada agora. Estamos reunidos na Tua santa casa de oração, Senhor Deus, não porque somos santos, mas porque somos pecadores. Somos alguém que errou, mas somos alguém que queremos salvação. Somos alguém que sabemos que vale a pena o nosso nome ser escrito no livro da vida. Somos alguém que recebemos o convite de seguir e estamos dispostos a abandonar tudo, Senhor Deus. Estamos dispostos a não sentir saudade pelo mundo, por mais prazeroso que seja. Estamos dispostos a largar nossas riquezas, ou talvez tudo o que temos, Senhor Deus, estamos dispostos a largar. Estamos dispostos a viver por Ti, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor nos deu a graça e a misericórdia do perdão, Senhor Deus, e nós aceitamos Ele, nós aceitamos aquele sacrifício feito lá na cruz. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, porque nós mesmos vamos nos perder, Senhor Deus. E nós precisamos nos salvar. Nós não nos contentamos com esse mundo, Senhor Deus. Esse mundo é bom. Nós não precisamos dessa bondade que Ele tem. Nós precisamos da Sua bondade, do Seu amor e nós precisamos do céu.
Precisamos ter um encontro verdadeiro contigo. Nos ajude a ser pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém.